Fala, tricolor, seu louco da cabeça! O Fluminense venceu mais um jogo comandante, venceu mais um clássico. Já são 6 vitórias em clássico de 8 jogos no total e são 15 vitórias como mandante consecutivas, né? Lá vai uma informação, caso você não saiba. A última vez que o Fluminense venceu 16 partidas como mandante seguidas foi em 1941 e é o recorde até hoje. No próximo jogo contra o Bangu pelas quartas de final da Copa Carioca, né, do Campeonato Carioca, o Fluminense pode bater esse recorde e chegar a 16 vitórias consecutivas, né? É um recorde aí que já vai para 84, 85 anos, velho. Faz muito tempo. Cara, pra tu ver, o trabalho do Zubeldia tá um trabalho organizado, tá um trabalho bem feito, precisa ali de algumas mexidas, especificamente em alguns jogadores, né? Mexidas, por exemplo, em Freitas, mas se tu tira o Freitas, tu coloca quem? O Igor Rabelo, ou tu coloca os Gêmeos ali naquela posição, do outro lado tu coloca o Inácio. Será que esses dois jogadores, você tem 100% de confiança neles? A confiança deles é maior do que no Freitas? Para mim é, mas pode ser que para ele não seja. Jogadores, por exemplo, as pontas e o ataque às vezes não é 100% eficiente, bem próximo disso, né? E poderia ser mais. Jogadores, né, igual a fase do Germancano 22 e 23, que a bola chegava para ele como um tijolo, ele chutava e era gol, né? Eu até fiz a piada na época que o Germancano faz gol até mancando, mas enfim. O Fluminense venceu o Botafogo num jogo em que o primeiro tempo foi muito ruim, só valeu os últimos 5 minutos, em que naqueles 5 minutos o Fluminense teve uma jogada linda que o Canóbio isolou, teve uma jogada linda ali também que só um chute fraco, certo, uma outra jogada bonita, uma bela jogada trabalhada em que o Canóbio chutou na trave, mas foi o finalzinho do jogo. O resto pode excluir. Tanto que o Botafogo não finalizou no gol, né? Acho que o Botafogo sequer finalizou. Já no segundo tempo o jogo melhorou. Bastante. Saiu o gol. Saiu o gol, uma bola trabalhada, né? A bola sobrou ali pro John Kennedy, dominou, não deixou a bola escapar, virou, chutou. Um rasteiro que marca, ele consegue chutar muito bem rasteiro. O goleiro defendeu. A bola foi fácil no rebote. Martinelli conseguiu chutar uma bola de primeira. O goleiro defendeu de novo, para o que eu vou chamar já de Rei do Rio, né? Ele, Lúcio Acosta, ele tem participação praticamente na maioria dos gols do Fluminense, se não em todos, uma grande quantidade, né? Gol contra o Flamengo, agora gol contra o Botafogo, assistência no último jogo contra o Botafogo. Ele tem sido personagem marcante nesse time do Fluminense e por isso estou chamando ele de Rei do Rio. Maluco, cara, tem gente já chamando ele, né, para ir para a seleção da Argentina, e eu fico com a pergunta: para ele não ser chamado para a seleção da Argentina é porque tem que ter jogadores melhores do que ele naquela posição na seleção, não é isso? Cara, se você encontrar ali 3 ou 4 dos melhores jogadores do que ele para colocar naquela posição dele ali na seleção da Argentina, a seleção da Argentina é a melhor meio do campo do mundo, velho. Se tiver 3 jogadores melhores que ele no meio campo ali daquela seleção, melhor seleção do mundo disparado. O maluco joga muito. Na hora que sobrou, ele conseguiu tirar uma cartada instantaneamente. Ele deu um totozinho por cima do goleiro e cabeceou. É diferenciado. O Messi é diferenciado, né? É diferenciado. Aquela jogada ali, muita gente iria chutar e o goleiro ia defender logo em seguida. E aí o goleiro, caraca, agarra muito 3, mas ele conseguiu tirar aquele coelhinho da cartola ali, bola subiu, cabeceou, um golaço, né? Logo depois dele ter feito um golaço contra o Grêmio, um passe do René, e depois dele ter feito também um golaço contra o Flamengo. Então, Rei do Rio, né? Rei do Rio tá jogando muito. E apesar dele não ter jogado tanto assim no primeiro tempo, mas quando o jogador é bom, quando o jogador se destaca, basta às vezes 5 minutos de lucidez que ele coloca a bola do jogo ali no bolso e leva para casa. E foi exatamente isso que aconteceu. O gol
foi dele, né? E aí, mesmo com o Fluminense vencendo de 1-0, eu costumava dizer que quando o Fluminense tinha alguma expulsão em campo, o Fluminense já estava acostumado a jogar com 1 a menos, porque o Fluminense já jogava com 1 a menos há muito tempo, que era o caso do Everaldo. E o Fluminense perdeu um jogador por conta de uma agressão do Canóbio, deu uma cotovelada no jogador do Botafogo, desnecessário, velho. Desnecessário, largou o braço, ele já tinha amarelo, mesmo que ele não tivesse recebido vermelho, ele ia ser expulso, porque com certeza, no mínimo aquele ali era para amarelo, mas ele tomou um vermelho direto, o que não anula o cartão amarelo dele, ou seja, ele tomou vermelho, está suspenso do jogo, talvez seja suspenso por mais do que apenas um jogo, dependendo do efeito de suspensão, e ele ainda tem amarelo ali ainda, que se ele toma um outro amarelo pode ser suspenso, né, por conta do acúmulo de cartão. Beleza, então o Canóbio foi expulso, o Fluminense ficou com 10 e ainda assim o Fluminense conseguiu impor jogo, conseguiu criar, conseguiu chegar, quase fez um gol num passe do Serna ali que o Hércules chegou na cara do gol, dominou errado, a bola escapuliu dele, provavelmente por conta de tempo de jogo, né? Isso influencia muito, ele deveria esticar um pouco mais o pé, não esticou tanto, e isso interfere, né? Se ele chuta de primeiro, vai no gol, se ele não chutava, tudo isso você só pega com um ritmo de jogo, né? Ritmo de jogo, né? Tipo, bom, os jogadores não treinam, sim, mas treinam, você não tem toda aquela pressão. É como se viesse aquela frase do baixinho Romário, treino é jogo, é jogo. E aí o Fluminense poderia ter feito e matado o jogo, mesmo com 1 a menos, só que o Fluminense não conseguiu fazer isso e depois tomou sufoco, tomou uma bola na trave numa falta gerada pelo próprio Freixo. Então, o Fluminense está organizado, cara. O Fluminense, mesmo com 1 a menos, e já estava acostumado a jogar com 1 a menos quando o Everaldo estava em campo, e já está acostumado a jogar com 1 a menos, porque muitas vezes, durante a partida, o Canóbio parece ser um jogador, se não é um jogador a menos, é um jogador a mais para o time, porque ele está sendo um cemitério de jogadas. Ele acha que ele é um Messi, ele acha que ele vai... por ele ter driblado que ele vai conseguir driblar todo mundo. Do outro lado, o Serna, ele acha que ele fez um gol assim contra o América de Cali, fez um gol assim contra o Mirassol que foi desviado, e ele acha que ele sempre vai conseguir fazer o gol assim. Ele puxa para dentro, chuta, mas na maioria das vezes ele isola. Mas eu não vou criticar por ele tentar, eu vou criticar por ele mal executar. Porque tentar, ele tem que tentar. E se em um determinado momento esse chute foi decisivo, ele fazer um golaço, o Fluminense sair com 3 pontos, ou sair campeão por conta de um chute dele, eu vou falar, nunca critiquei mesmo. Agora o Canóbio eu critico. Não por conta da finalização, mas porque ele é um cemitério de jogadas. Às vezes ele faz coisas demais desnecessariamente, né? Ajuda muito defensivamente, mas hoje ajudou demais e desnecessariamente a ponto de gerar ali uma expulsão e quase comprometer o resultado da partida. E eu queria saber de você, Tricolor. Eu não sou o dono da verdade, aqui está muito minha opinião, e eu queria saber a sua, Tricolor. O que você acha de Serna, Canóbio? Você acha que tem que trazer alguém para 9? Você acha que tem que trazer alguém para o lugar do Freite? Deixe seu comentário aqui. Então, obrigado, deixe seu like, siga a página, valeu, até a próxima, tchau, tchau.